não para, como também não está parando no Cruzeiro. Mas Cruzeiro também está meio vacinado com esse negócio de leilão por aí, hein, Rubem Júnior? Boa noite. Boa noite, Romano. Um abraço para você, ao Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, desse 24 de dezembro, torcedor do Cruzeiro aguardando, né, pelo reforço, pelo presente, lembrando, em uma semana em que entra muito movimentada, com muitas notícias. E o Cruzeiro, pelo poder econômico que tem, pelo poder de investimento, por tudo que vem fazendo o Pedro Lourenço e também toda a diretoria nos últimos meses, no último ano, a coisa acaba complicando naquele momento de bater o martelo, de assinar. O clube que detém os direitos do atleta coloca o valor acima, sabendo que o Cruzeiro tem esse poder de chegar e comprar, mas você foi cirúrgico, Romano. A Itatiaia já vem atualizando a respeito do que o Cruzeiro tem como o próximo e muito próximo a ser oficializado. Vitão, zagueiro, pertence ao Internacional. E a manchete da turma do bate-bola: o Cruzeiro não entra nesse momento em leilão. Palavra da diretoria, o leilão está descartado. A gente sabe que hoje o Cruzeiro já buscava, né, na verdade, um zagueiro. No início da temporada teve aquela novela do Valentim Gomes do Vélez. O Cruzeiro chegou a oferecer quase 12 milhões de euros e o Vélez acabou recusando. E depois o zagueiro acabou assinando com o Betis. Mas a Itatiaia vem acompanhando durante esta quarta-feira o desenrolar dessa negociação. O Cruzeiro fez sim uma oferta na casa dos 7 milhões de euros para contar com o Vitão. E cedendo o zagueiro João Marcelo, assim como o Vitão, com os seus 25 anos, e o Japa iria por empréstimo, até pelos planos que tem o Cruzeiro para a próxima temporada. Reforços de peso, daqui a pouco a gente entra na outra pauta, que é o Gerson. Mas, Romano, o João Marcelo poderia ir para o Internacional, além dos 7 milhões de euros e o empréstimo do Japa. A oferta do Cruzeiro foi oficializada, foi formulada, está na mesa do Internacional e o leilão está totalmente descartado. No meio da tarde aparece outra informação, mas aí que vem do Rio de Janeiro, a Itatiaia com a sua equipe em cada estado, apurando, correndo atrás da informação, e o Flamengo aumenta a oferta para contar com o Vitão. Com isso, o Cruzeiro aguarda a contrapartida da equipe porto-alegrense e tendo, evidentemente, né, alguns planos B. O Cruzeiro tem vários jogadores monitorados. Esse é o trabalho espetacular que vem realizando o Joaquim Pinto, hoje diretor esportivo do clube. Fato é que o Vitão, que, né, já passou inclusive pelo futebol europeu, pelo Shakhtar Donetsk, ele chegou a ficar muito próximo também na última temporada do Real Betis, e foi sondado por vários clubes também, como Besiktas da Turquia, como Porto, como Benfica de Portugal. E nesse momento é a bola da vez para, quem sabe, ser o primeiro reforço oficializado para a próxima temporada. Resta saber se o Internacional vai aceitar a oferta do Cruzeiro, com mais 2 jogadores que são importantes, inclusive no elenco celeste, ou se vai ou aceitar apenas ali a oferta do Flamengo, que também está em busca dessa contratação. Romano. Pois é, Alexandre Simões, eu estava acompanhando os nossos colegas do sul do Brasil. Essa situação do Vitão, ela é meio engraçada, porque é o seguinte: o Vitão já pode, a partir de janeiro, assinar um pré-contrato com quem quiser, porque o contrato dele com o Internacional termina no final do ano. E o Conselho Deliberativo do Internacional aprovou um orçamento em que o Inter prevê arrecadar, aliás, prevê não, ele precisa arrecadar 160 milhões de reais ao longo desse ano que ainda não terminou. Então, assim, o Inter está pressionado, mas está querendo, pelo jeito, fazer leilão, né? O Romano, assim, a proposta inicial que a gente teve acesso foi a do Flamengo, né?
com quem o Inter tem uma dívida aí de acho que 4 milhões e 700 mil euros pelo Thiago Maia. O Flamengo oferecia no perdão dessa dívida mais 4 milhões, o que daria 8 milhões e 700. O Cruzeiro chega com 7 milhões de euros, mais o João Marcelo e o empréstimo do Japa, sem dúvida nenhuma, uma proposta do ponto de vista imediato, muito mais vantajosa para o Internacional, porque com o Flamengo ele pegaria 4 milhões de euros à vista, e parece que o do Cruzeiro é à vista também, né, Rubens? Sim. Os 7 milhões de euros, né? Então, para o Internacional, do ponto de vista imediato, é muito mais vantagem essa proposta do Cruzeiro, né? A impressão que eu tenho é de que a coisa deve estar muito bem encaminhada, até porque é um preço justo pelo Vitão, né? A gente não pode esquecer que no início dessa temporada, o Cruzeiro comprou do Flamengo o Fabrício Bruno, que termina o ano como o melhor zagueiro do futebol brasileiro, porque é o único que vai para a seleção. Né? O Danilo vai também, mas o Danilo vai numa dobradinha ali, zagueiro lateral, né? O Fabrício Bruno, o Cruzeiro pagou os mesmos 7 milhões de euros nele, ao Flamengo, no início da temporada. Então, quer dizer, é uma situação que eu não sei se o Flamengo vai oferecer alguma outra proposta ao Internacional, mas diante da situação do Clube Gaúcho, né, eu acho que a tendência é de que ele acerte com o Cruzeiro essa transferência do Vitão em definitivo. É uma situação assim, de que o Inter está precisando de dinheiro e a proposta, a não ser que o Flamengo tenha aberto a boca, né, aberta a carteira, né, Rubens? Porque a proposta do Cruzeiro é muito vantajosa para o Internacional. E lembrando o seguinte, muita gente pode falar assim, mas a ida do Japa, quem gosta do Japa está no Internacional, que é o Paulo Pesolano, que é o novo treinador do Internacional. Então isso aí você pode ter certeza, tem dedo dele aí pedindo esses dois jogadores. Fato é, Romano, que a gente vai aguardar o desenrolar. Hoje, a gente já, nessa data especial e abençoada do Natal, o Cruzeiro tem, né, todo o protocolo de contratação já definido, as conversas já aconteceram. O Cruzeiro hoje tem um departamento muito profissional, que tem o Joaquim Pinto ali como diretor esportivo, mas trabalhando efetivamente no Cruzeiro dia a dia, o Pedro Júnior e também o Pedro Lourenço. Vamos aguardar, até porque se o Internacional fizer esse chamado leilão, o Cruzeiro deve muito possivelmente recuar em termos de oferta para contar com o zagueiro. Lembrando, hoje o Cruzeiro tem ali no seu setor defensivo os titulares: Fabrício Bruno, Vidalba, tem o Jonathan Jesus, que termina a temporada na vaga do Vidalba, né, que acabou tendo essa lesão no tornozelo, mas vai iniciar o período de pré-temporada de forma normal na Toca da Raposa. Não teve nenhum tipo de procedimento cirúrgico que possa afastar o Vidalba nesse primeiro momento para o início da temporada. E o João Marcelo, além do Bruno, que é um zagueiro que o Cruzeiro tem depositado muita esperança, muita expectativa. Então, indo o João Marcelo, que é outro fator nessa negociação para a gente desenhar aqui para o ouvinte da Itatiaia. O Cruzeiro faz a oferta ao Vitão e tem também a possibilidade de ter o João Marcelo cedido ao clube porto-alegrense, e o João Marcelo aparentemente não vem desejando nenhum tipo de interesse em deixar o Cruzeiro e ir para o Internacional. E no meio de tudo isso, o João Marcelo não querendo ir para o Internacional, aí surge a informação que vem de Curitiba, que o Atlético Paranaense também está querendo um zagueiro e o João Marcelo estaria na pauta. Mas vamos aguardar a contrapartida do Internacional para saber se o Cruzeiro vai bater o martelo na contratação do Vitão, que não tem, né, todos os direitos econômicos ligados ao Internacional, tem outras partes também interessadas no meio de tudo isso. Por isso é uma negociação delicada e é um atleta que chama a atenção do futebol europeu desde a última temporada e seria um baita reforço ali para o Cruzeiro, para o setor defensivo. Lembrando o João Marcelo, né, antes da sua lesão, uma lesão bem delicada, multiligamentar no joelho direito, era titular absoluto, ao todo 66 jogos pelo Cruzeiro, 8 partidas só nesse ano. E eu sei que no próximo bloco tem a outra página, outra negociação. Mesmo que o Vitão possa ser o primeiro, tem gente ainda com a negociação voando baixo, tá, Romano?